Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. Aos líderes dos núcleos de vida, o roteiro já está na secretaria da igreja, que encaminhará para os irmãos líderes amanhã cedo. Os núcleos durante a semana vão compartilhar desse texto, Josué 24, de 14 a 28. Diz assim o texto: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, irmãos, entra uma sequência de resposta do povo e fala de Josué. Então respondeu o povo e disse: Longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servir a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará o mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: Não, que isso não aconteça. Antes nós serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para servir. Responderam eles: Somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué, então, já que vocês estão decidindo servir ao Senhor, então deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua casa, cada um para a sua família, cada um para a sua herança. Irmãos, nós estamos abrindo o mês de maio com o tema Famílias comprometidas com o reino de Deus. Deus implanta seu reino na terra através de famílias que decidem se comprometer com o serviço cristão. Eu trago aqui a experiência de Josué. Josué, que foi um homem que andou com Moisés. Josué, que ganhou uma das primeiras grandes batalhas contra os amalequitas, porque Moisés disse a ele: Vá e lute. Josué, que ficava na porta da tenda da revelação, na entrada da tenda da revelação, enquanto Moisés tinha um encontro com Deus. Este Josué se levanta em um determinado momento da história e faz um desafio às famílias, e é o desafio que eu quero fazer hoje a você. Quando nós pensamos em família comprometida, fazendo diferença, eu trago a foto de 3 famílias. Eu falei
apresentei essas famílias pela manhã, por isso eu só vou passar um pouco por cima daquilo que já falei. Aqui nós temos a família do pastor Irismênio, irmã Sônia, Ana Carolina e ali o Antônio, e falta o Gabriel. Esta família é uma família brasileira, para quem não conhece, são irmãos nossos em Cristo e hoje são missionários em Sevilha, na Espanha, e são ajudados pela nossa igreja, e ali eles estão participando de uma festa cultural típica de Sevilha e procurando se contextualizar para levar o evangelho de Jesus às pessoas. Se eu quero abençoar, eu preciso me contextualizar, eu preciso me aproximar, e é isso que eles estão fazendo lá. É uma família dedicada ao serviço. O texto que você leu de Josué, em vários momentos Josué vem desafiando ao serviço. Ele não desafia o povo apenas a desfrutar do que Deus pode dar, mas ele desafia o povo a servir a Deus, a servir ao Senhor. E ele era um homem que tinha experiência de serviço. Ele se colocou do lado de Moisés, aprendeu a servir para que ele pudesse desafiar o povo ao serviço. E aqui nós temos uma família que inteira se dedicou ao serviço. A irmã Sônia, uma das diretoras na área de tradução e redação na editora Vida, abriu mão do seu emprego no Brasil e foi com o seu esposo para a Espanha, vivendo das ofertas das igrejas, para ali pregar o evangelho e levar treinamento e capacitação lideranças. Temos uma outra família. Pastor Bianchi, este homem nós conhecemos na cidade de Ceuta, no sul da Espanha, em La Línia. Ele mora em La Línia e faz o trabalho em Ceuta. Pastor Davi Bianchi é um empresário que está entregando a sua empresa para pregar o evangelho de Jesus. Se você olhar a casa desse homem e a garagem desse homem, você vai dizer, ele não vai conseguir. Mas hoje, meus irmãos, ele tira do bolso dele mais de 300 a 400 euros por mês, só para atravessar de barco o Estreito de Gibraltar, um estreito que atravessamos a semana passada, o Estreito de Gibraltar, para levar o evangelho e cuidar de 6 ovelhas. Eu não sei se eu abriria a mão de uma empresa e de uma vida boa para cuidar de 6 ovelhas. Talvez eu seja um pouco menor que ele. Mas aquele homem, enquanto nós estávamos ali pregando na igreja em Ceuta, aquele homem falando do amor de Jesus às suas poucas ovelhas, ele chorava e ele compartilhava de uma salvação que ele experimentou. Um espanhol que conheceu Jesus Cristo e entendeu que com Jesus Cristo nós aprendemos a servir e não a ser servido. E ele e toda a sua casa estão servindo a Jesus. E eu trago também a foto desse casal americano que na aposentadoria decidiu dedicar os dias de sua vida, o tempo de existência, à proclamação do evangelho aos espanhóis. Eles abriram a igreja em La Línia, abriram a igreja em Ceuta e agora eles estão indo para o Marrocos. São voluntários, eles usam do recurso deles. Eles decidiram usar a aposentadoria para abençoar pessoas. Irmãos, é lindo, foi lindo, edificante conversar com esse homem, com essa mulher. Deixaram os filhos nos Estados Unidos. Na semana que nós estávamos lá, um dos filhos deles, nos Estados Unidos, teve um acidente. E ela pediu oração ali, e eu fiquei olhando para ela e pensando, a filha ou o filho lá nos Estados Unidos sofrendo um acidente, e eles aqui pregando o evangelho para quem eles nem conhecem. São famílias que se decidiram e que decidiram se consagrar ao serviço do Senhor. Isso é só para nós renovarmos no nosso coração o quanto uma família pode servir ao Senhor. Eu encontro no texto 4 movimentos que devem existir nas famílias que desejam se comprometer com o reino. O texto nos diz, e eu quero que você fique com a Bíblia aberta no texto de Josué 24, e nós vamos fazer um mapeamento desses 4 movimentos. O primeiro movimento que eu encontro que deve existir nas famílias que desejam se comprometer com o reino de Deus é o movimento em direção à limpeza espiritual.
Eu não posso me comprometer com o reino de Deus escravizado pelo reino das trevas. Eu não posso me comprometer com o reino de Deus estando ainda e carregando ainda as impurezas que o mundo traz, que a religião do mundo traz, que as coisas do mundo traz. Então diz Josué ao povo, ele começa com uma exortação no versículo 14 e no versículo 23 ele dá sequência quando ele diz assim: agora pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais da além do rio do Egito, no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 23 ele diz: agora pois, disse Josué, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor. Duas preocupações de Josué. A preocupação de Josué era que ao sair do Egito, depois de viver 400 anos no Egito, o povo estava levando para a sua comunhão com Deus, os deuses do Egito. Mas também na mentalidade e na mente de Josué estava o perigo que o povo sofria por conta dos deuses cananeus que existiam em Siquém, o lugar para onde Josué levou o povo para ter um encontro com Deus. E ali naquele lugar de sincretismo religioso, naquele lugar onde o povo de Deus estava se quedando e se entregando a uma idolatria aos deuses pagãos, a uma idolatria aos deuses cananeus, e não estava tendo seu coração voltado para o Senhor, mas estava colocando o bezerro de ouro na sua frente e adorando a coisa criada e não o Criador. Ali Josué faz um desafio a que o povo jogue fora os deuses. É exatamente no lugar do sincretismo religioso, e é exatamente numa época de sincretismo religioso que nós temos que definir quem é o nosso Deus. E Josué diz: servi ao Senhor, porque vocês estão servindo ao Senhor e a outros deuses. O coração de vocês está na coisa criada e não no Criador. É preciso que haja um movimento de volta para o Criador. É preciso que haja uma limpeza espiritual. Talvez você quer que sua família se comprometa com o reino de Deus. Tudo bem, é necessário, mas o compromisso tem que começar com limpeza. Porque Deus, diz o texto, Ele não divide espaço. Ele quer ser o único no seu coração. E lá, quando Jesus resume os mandamentos, Ele diz assim: olha, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não ame ao Senhor um pouquinho, mas se entregue de coração. Então, quando nós pensamos em compromisso como família, precisamos pensar em limpeza espiritual. Quais são as práticas que não coadunam com a palavra de Deus? Quais são as crenças que não coadunam com a Bíblia? Quais são as nossas crenças que não combinam com o que a palavra de Deus está colocando? Essas crenças se tornam os nossos deuses. Precisamos lançar fora, precisamos jogar fora, precisamos colocar o Senhor como o único objeto de adoração no nosso viver. Irmãos, eu escrevi uma pastoral falando da minha experiência na Catedral de Sevilha. A maneira como as pessoas olhavam para aquele monumento histórico. A maneira como as pessoas ali olhavam com uma devoção para um monte de pedra. E nós não temos só isso dentro de outras práticas religiosas, nós temos isso dentro do protestantismo, dentro do catolicismo. Nós temos isso como uma prática nossa, quando nós vamos colocando o objeto criado como objeto de adoração. Adoramos a criatura e não ao Criador. Adoramos a criação e não ao Criador. E o chamado de Josué é: olha, jogue tudo fora. Jogue fora. Deite fora. Lance fora. Para que você possa servir ao Senhor. Eu me lembro de Gideão. Quando Deus fala com Gideão, a primeira atitude de Gideão é ir na casa do pai dele, na casa dele, na sua casa. E na casa dele existia um altar a Baal. E Gideão vai, porque Deus tinha falado com ele, e ele faz uma limpeza espiritual na casa dele. Ele joga fora todos os altares a Baal. Eu me lembro de Josias.
Josias chega no templo e joga fora todos os deuses estranhos e todo um movimento de Deus para que o povo somente adore a Ele de todo o coração. Se não existir limpeza espiritual, não há serviço, porque Deus não aceita serviço dividido. É preciso que você jogue fora. Interessante que o texto diz: deitai fora. É um verbo que exige uma ação agressiva, incisiva. Deite fora, lance fora, não fique guardando. Eu me lembro quando eu era pastor em Birigui, uma senhora me chamou em sua casa e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Por quê? Porque eu me envolvi durante muitos anos com uma determinada prática religiosa e eu tenho uma gaveta da minha casa, muitas coisas que eu tenho medo de jogar fora. E eu fui na casa dela e ela me convidou para entrar em um dos cômodos. Eu entrei e ela disse: está aqui, pastor. Eu disse: me dá um lençol que a senhora não vai usar mais. E ela me deu um lençol, eu estiquei o lençol no chão. Eu falei assim: tudo aquilo que prendeu a sua crença, a senhora vai abrir mão hoje, para aprender a crer de todo o seu coração sem ver nada. Tudo aquilo que é objeto de crença, coloca aqui agora. Não, o senhor pode pegar, eu não. Eu vou levar, mas quem vai colocar fora é você. Começa a pegar e colocar aqui. E ela começou a tirar da gaveta as coisas que ela tinha como objeto de crença. E eu fiz lá um grande saco, coloquei nas costas, saí igual Papai Noel. Coloquei nas costas e saí da casa dela e fui num determinado lugar e deitei fora aquilo, porque aquela mulher queria limpar a casa dela. Sabe para quê? Para que Jesus pudesse usar a família dela para servir a Cristo. Tem um momento que Cristo fala assim: ou eu, ou o outro. Eu preciso fazer isso, preciso deitar fora. Não posso guardar, mas eu tenho apego. Apego por quê? Ah, mas eu não posso, porque se eu jogar fora, mas eu não posso por quê? A partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, eu me tornei povo de Deus, eu preciso limpar, limpeza espiritual, jogar fora minhas crenças antigas, jogar fora meus vínculos antigos, jogar fora minhas devoções antigas. Eu preciso me colocar diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o único objeto da minha adoração. Eu preciso arrancar o Cristo da cruz e colocar o Cristo no coração. Eu não posso seguir a Jesus Cristo arrastando Cristo na cruz. Eu preciso de limpeza espiritual. Segundo movimento que eu encontro no texto é um movimento da consciência espiritual. Versículo 1 ao 13 eu não vou ler, só vou citar. Josué está chamando o povo à consciência sobre uma ação de Deus. Josué está chamando o povo à consciência, a renovar a memória de tudo aquilo que Deus havia feito. Josué leva o povo para Siquém, um lugar onde Deus havia feito promessa a Abraão. Josué leva o povo a Siquém, um lugar onde Abraão edificou um altar ao Senhor. Josué leva o povo a Siquém, um lugar onde Jacó armou uma tenda diante do Senhor. Josué leva o povo a Siquém, um lugar onde os ossos de José foram sepultados. E ali em Siquém, onde existia culto aos deuses pagãos, ali naquele lugar Deus marcou o terreno, porque a terra é lugar do Senhor. E Josué diz ao povo: ali Deus abençoou vocês. E Josué diz ao povo: tragam a memória de vocês a aliança que Deus fez com vocês. E Josué estava dizendo ao povo: nosso compromisso tem que ser servir aquele que nos abençoou primeiro. Irmãos, o nosso compromisso não deve ser uma barganha com Deus, mas uma resposta ao que Deus já fez. Versículo 13 apenas, olha só o que Josué diz. Falando, usando o lugar como boca de Deus, ele disse: eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Josué, Deus está dizendo através de Josué: olha, o que eu fiz e o que vocês têm, vocês não fizeram nada para ter isso. E aqui para nós, meus irmãos, é salvação. O que nós recebemos, nós não fizemos nada. Jesus, Deus desceu do céu, veio à terra, aqui ele andou, aqui ele pregou o bem, aqui ele pregou a justiça, aqui ele morreu pelos nossos pecados. E é esta consciência que tem que fazer e mover o nosso serviço a Jesus.
Eu não posso servir a Jesus só se as coisas me agradarem. Eu não posso servir a Jesus só se eu for receber uma bênção em troca. Eu não posso fazer isso. Nós somos chamados a servir a Jesus pelo que Jesus já fez por nós. Em um determinado momento da história, Josué se levanta diante do povo e diz: gente, vamos servir ao nosso Deus pelo que Deus já fez por nós. Não pelo que Ele possa fazer, não pelo que possamos vir a ganhar, mas pelo que Ele já fez por nós. Por isso Ele diz: servir ao Senhor, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria. Como diz Paulo, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós já somos mais do que vencedores, por isso nós precisamos servir ao Senhor com alegria de todo o coração. Consciência. As famílias precisam de consciência. Nós não servimos ao Senhor para comprar uma casa nova, para conseguir um carro novo, para conseguir melhorar as finanças da família, para restaurar casamento. Nós não servimos ao Senhor por nada disso, irmãos. Nós servimos ao Senhor porque o Senhor deu-se a si mesmo por nós, entregou-se na cruz do Calvário por nós, pagou os nossos pecados para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós pudéssemos ver a verdadeira vida. É por isso que servimos ao Senhor. Eu não tenho que mandar meus filhos para a igreja. Eu não tenho que mandar minha esposa para a igreja. Eu não tenho que mandar meu marido para a igreja. Como se Deus precisasse de nós. Nós temos que ter consciência, meus irmãos, que nós precisamos servir ao Senhor, porque o Senhor nos serviu primeiro. É resposta daquilo que Deus já fez. É resposta. Uma família comprometida com o reino de Deus é uma família que tem consciência. Não é uma família que fica em casa se arrumando para ir para a igreja para ver se Deus se mexe a favor da família. Não, é uma família que entrega os seus problemas nas mãos de Deus e busca o Senhor de todo o seu coração e deixa Deus lidar com os problemas. É uma família que se coloca em oração para que o mundo creia que Jesus é a esperança. Irmãos, precisamos de famílias comprometidas com o reino, mas famílias que tenham consciência do porquê que nós servimos a Deus. Tem muita família destruída, tem muita gente destruída, tem muita gente deprimida nas igrejas, tem gente ficando doente por causa do evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o evangelho de hoje é uma grande mentira. E eu falo isso aqui para que o mundo ouça. O evangelho de hoje é um evangelho de troca. É um evangelho que diz às pessoas: entrega o seu dinheiro para Deus te abençoar. É um evangelho que diz que se você entregar a sua vida a Jesus, todos os seus problemas familiares vão acabar. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho que vem transformar o homem por dentro. E quando o homem entra pelo meio dos caminhos difíceis, pelos vales tenebrosos, ele consegue perceber a presença de Deus. Nós fomos chamados para servir, porque Deus nos serviu primeiro. E aí vem a pergunta: aquelas famílias que eu apresentei, elas estão servindo de alguma maneira? Como é que você está servindo? Como a sua família está servindo? O que você está fazendo? Sirva ao Senhor de todo o seu coração, em gratidão pelo que o Senhor já fez por você. Irmãos, é um tempo em que somos chamados a servir. Mas há um outro, terceiro movimento que eu encontro no texto. É o movimento da liderança espiritual. E eu quero resumir esse movimento, para nós ganharmos tempo, dizendo de que Josué aparece como um grande líder do povo, mas também como um grande líder na sua casa. Ele sabia qual era o propósito da existência da sua família: servir ao Senhor. Irmãos, me vem uma pergunta ao coração: qual é o propósito para a construção de uma família? Por que um homem e uma mulher se casam para constituir uma família? Ah, pastor, para ter filhos. Ah, tá, e se não tiver filhos? Para que um homem e uma mulher se casam? Ah, pastor, para comprar casa. Mano, não precisa casar para comprar casa. Compra casa, mora nela. Põe lá galinha, passarinho. Pega as gaiolas, põe o passarinho lá, compra móveis, põe na casa, não precisa. Para que uma família é constituída? Ah, pastor, sinceramente não sei. A família é constituída, irmãos, porque Deus decidiu implantar o seu reino através de famílias. Deus decidiu sustentar a terra que Ele criou através de famílias. É um movimento de Deus.
E Josué se levanta e diz: olha, eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. As outras eu não sei, mas eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. E ele se levanta como grande líder, e ele conduz o povo a um novo momento na sua história. E aí vem a pergunta: quem será o líder espiritual na sua casa? Talvez alguns movimentos do evangelho contemporâneo digam assim: olha, a responsabilidade é do homem, o homem é o sacerdote do lar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos dizer assim: qualquer pessoa dentro da casa precisa se levantar como líder espiritual. Pode ser até o filho, pode ser a mulher, pode ser o homem, mas alguém precisa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o último movimento que eu encontro no texto é o movimento da influência espiritual. Versículo 24, nós temos aqui, quando Josué diz ao povo, quando disse o povo a Josué: então nós serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua palavra. A influência de uma família comprometida, trazendo compromisso dentro do reino de Deus. Irmãos, Deus implanta o seu reino através de famílias que se comprometem no serviço cristão. Nós estamos no mês da família, e eu poderia aqui fazer algumas perguntas a você. Quais são os sonhos que você tem para a sua família? Comprar uma casa nova? Bom sonho. Qual o sonho que você tem para a sua família? Casar os seus filhos? Bom sonho. Qual sonho você tem para a sua família? Deixar uma herança boa? Bom sonho. Digno, honrado. Quais são os sonhos que você tem para a sua família? Pegue todos esses sonhos que você tem para a sua família e resuma num: eu quero ver minha família servindo ao Senhor, porque o resto o Senhor faz. E Ele faz além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Eu quero ver a minha família servindo ao Senhor, o resto Deus faz. O resto Deus dá condição, o resto Deus dá graça, o resto Deus dá sabedoria. Então, meus irmãos, fica para nós o desafio. Precisamos de famílias que se preocupem com a limpeza espiritual, com a consciência espiritual, com a liderança espiritual e com a influência espiritual. E só você pode dizer: será que eu estou vivendo esse movimento na minha casa? Há na minha casa esse movimento? Ou nós estamos acomodados com as coisas que as nossas práticas antigas trouxeram? Será que na nossa casa há consciência de que nós vamos para a igreja para servir ao Senhor e não só para nos beneficiarmos das coisas que o Senhor tem? Será que há na nossa família a consciência de que existe uma liderança espiritual? Será que há na nossa família a consciência de que a nossa família influencia espiritualmente as outras famílias? Ou influencia negativamente? A nossa família é um fator de influência positiva, que leva o povo a se posicionar, que leva as pessoas à consagração? Ou nossa família é uma família que só causa contenda e desunião? É preciso que reflitamos. Já que estamos no mês da família, pelo menos que seja para nós um tempo de reflexão diante do Senhor. E você pode dizer nessa noite: Deus, eu quero dizer como Josué: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E você pode perguntar a Deus: Senhor, como é que a minha família pode ser útil no teu reino? Aquelas famílias que eu mostrei se tornaram úteis ao reino, indo, fazendo, indo para outros lugares. Mas como é que você aqui pode ser útil no reino? Como é que a sua casa pode ser útil ao reino? Imaginemos, irmãos, que no campo missionário, uma pessoa é importantíssima para o reino de Deus. Uma pessoa conhecida, uma pessoa que abre a sua casa, uma pessoa que abre o seu espaço. O nosso missionário que está no Marrocos, ele conheceu um líder muçulmano.
E ele fez amizade com aquele líder muçulmano. E ele começou a andar com aquele líder muçulmano. E fez ali amizade, e o líder convidou ele para ir na casa dele. E ele almoçou com aquele homem. E começou a caminhar com aquele homem. E começou a ensinar bola para os filhos daquele homem. E foi se aproximando daquele líder. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma pessoa no reino de Deus vale ouro. É uma vida. E eu fico me perguntando, como é que a nossa família pode ser útil para o reino? Às vezes abrindo a casa para um culto, para um encontro, para uma adoração, convidar os vizinhos, convidar as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Ser útil para o reino não é só ir para o campo missionário distante, mas é dizer: a minha casa é de Jesus. É dizer: o meu carro é de Jesus. Não é colocar um adesivo, propriedade de Jesus. É dizer: olha, meu carro está a serviço de Jesus. É dizer: o meu salário é de Jesus. É dizer: os meus sonhos são de Jesus. É dizer: a minha vida é de Jesus. É colocar a nossa vida à disposição do Senhor, como família, abençoando o reino, alcançando o reino, impactando o reino. E você pode nessa noite dizer: Deus, eu quero dizer como Josué: eu e a minha casa, não sei as outras, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Foi fácil para Josué? Não. Porque logo depois dessa declaração, Josué, morreu. Leia o texto. Ele declarou, ele movimentou o povo, a sua família influenciou toda uma nação, e quando todo mundo se levanta, ele deita, ele morre. Quando ele desperta o povo, ele morre. Jesus vem, desperta o povo e morre na cruz do Calvário, para que fiquemos despertos e atentos. Enquanto, meus irmãos, os dias passam, nós precisamos colocar a nossa família a serviço do Senhor, a serviço do reino de Deus, e nós podemos fazer isso agora, dizendo: Senhor Deus, no nome de Jesus, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós não queremos mais ir para a igreja para que o Senhor nos sirva. Não, nós queremos ir à igreja para aprender como servir ao Senhor nesse mundo, como ser útil nas mãos de Deus, como amar o próximo, como perdoar o ofensor, como agir com misericórdia, como andar a segunda milha, como orar pelos inimigos. Este mundo está precisando de uma igreja que saiba viver o reino de Deus. Esse mundo precisa de referencial, e a igreja, através das famílias, pode cumprir esse referencial. Esses 4 movimentos existem na sua família: limpeza espiritual, consciência espiritual, liderança espiritual e influência espiritual. Você pode dizer hoje: Deus, eu quero ser o líder espiritual na minha casa, quero orar pela minha família, quero clamar pela minha família, quero buscar a presença do Senhor e levar a minha família à presença do Senhor. Feche os seus olhos. Seguir a Cristo sempre tem um preço. Sempre tem um preço. E talvez o primeiro grande preço seja abrir mão das práticas antigas. E esse preço aqui é tão pequeno, porque em outros países, quando a pessoa diz: eu decidi seguir a Cristo, elas são colocadas para fora de casa. Eu conheci uma jovenzinha lá na Espanha, que os pais dela colocaram para fora de casa, no dia que ela disse: eu quero seguir a Jesus, eu quero só ter Jesus como Senhor da minha vida. Ninguém vai colocar você para fora de casa, mas certamente talvez alguns não venham compreender a sua disposição em seguir a Cristo, mas é preciso você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer dizer isso? Levante no seu lugar e nós vamos orar. Você quer dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Levante no seu lugar e nós vamos orar juntos. Que Deus vá abençoando todos aqueles que estão se levantando. Se você sente no coração, não precisa levantar, porque os outros estão levantando. Se você quiser: Senhor, eu quero que essa mensagem de alguma forma vá chegando ao coração da minha família. Eu quero, Senhor Deus, sentir esses movimentos na minha casa. Talvez você precisa fazer algumas limpezas na sua casa, tirar algumas coisas,
algumas práticas antigas, alguns objetos de adoração antigos, coisas que estão prendendo a ação de Deus na família, e dizer dentro de casa, na minha casa, só Jesus é Senhor. Na minha casa, só Jesus é exaltado, é venerado, é adorado. Na minha casa eu não preciso ter Jesus na parede, porque Jesus está no nosso coração. Você vai se levantar e dizer, no nome de Jesus, a minha família vai conhecer a Jesus Cristo e um dia vai servir ao Senhor. Se você quer isso, se coloque em pé, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem que seja o resto dos meus dias, mas vai servir ao Senhor. Nem que seja debaixo de rejeição dos familiares, mas a minha casa vai servir ao Senhor. E talvez para servir ao Senhor você precise hoje se posicionar e dizer, eu sou de Jesus. E eu quero que Jesus use a minha vida. Deus vai abençoando, todas as famílias estão se levantando. Deus vai abençoando. Pai, esse é um momento de consagração. Momento quando nos apresentamos ao Senhor, como Josué se apresentou com o povo em Siquém, para renovar uma aliança. Cada um desses irmãos que se colocam de pé, estão renovando uma aliança, não com a igreja batista, não com o pastor, mas estão nesta noite renovando uma aliança com Jesus. Estão dizendo do desejo de ver a casa sendo útil, a família sendo útil para a obra do teu reino. Ó Deus, não podemos ficar esperando receber benefícios atrás de benefícios, enquanto tem pessoas indo para o inferno, morrendo sem Deus e sem salvação. Chega um momento que precisamos colocar a nossa vida a serviço do reino, e é por isso que eu oro por essas famílias, e peço que o Senhor, ó Deus, use essas famílias, para que através delas o teu reino seja glorificado. Que elas sejam instrumentos de serviço, para que o teu reino seja implantado na terra, e outras famílias dentro da igreja e no reino do Senhor sejam renovadas na fé e na esperança, e voltem a servir. Deus, precisamos deste toque da tua graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou convidar a família Queiroz e família Silva para uma canção. Depois nós vamos encerrar o culto com uma celebração que será a marca do momento do nosso início do mês da família.
mas sei que Deus em mim irá terminar a sua obra, sua misericórdia. Cada dia vejo se renovar. Será que nas horas em que eu falhei, você me olhou com perdão? Nada é mais importante do que nossa comunhão. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o que é o amor que traz cura e restauração. Será que nas horas em que eu falhei, você me olhou com perdão? Nada é mais importante do que nossa comunhão. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o que é o amor que traz cura e restauração. Eu preciso tanto de você. Me dê a mão, me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o que é o amor que traz cura e restauração. Eu preciso tanto de você. Eu preciso tanto. Me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o que é o amor que traz cura e restauração. Eu preciso tanto de você. Meu irmão, eu preciso tanto